Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a honra e a alegria em receber aqui no nosso estúdio a doutora Natane Marreiros, dermatologista e empreendedora com uma larga trajetória na medicina. Doutora, que legal te receber. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, prazer, Estela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor Ótimo. agora, porque a gente vai falar de um assunto que eu amo, que é dermatologia. Uhum. E já te pergunto, minha primeira pergunta é sobre a sua trajetória, que é o que mais me interessa agora, porque é Uhum. muito rica, como eu falei, muito grande. Você que tem aí pouco mais de 30 anos, não sei se eu posso falar a sua idade para o Sim, nosso pode, pode. público, mas Pode. já tem muita experiência. Quero saber o que você mais aprendeu, tanto dentro da medicina quanto na sua vida, que você queira destacar hoje. Então, enquanto médica, dermatologista, eu já pude trabalhar em várias vertentes, né? Trabalhei como médica em unidade básica de saúde, unidades municipais de saúde, pronto atendimento, unidade hospitalar, programa mais médico, UTI terrestre. Cheguei a fazer UTI aérea no período da Covid-19. Uau! Também atuei como médica legista do Instituto Médico Legal. Então, eu já atuei em várias vertentes e alguns aprendizados de vida eu consegui alcançar. Uhum. Um deles foi perceber e notar o quanto a vida se torna vulnerável e instantânea. E muitas vezes a gente não valoriza a vida, a gente acaba valorizando várias outras coisas, menos a nossa saúde. Então eu vivi algumas experiências ao longo, né, dessa trajetória que me fizeram repensar, assim, no significado e na importância de coisas às vezes tão pequenas, né? Eu consigo recordar um episódio que aconteceu ainda no meu internato, em Palmas, de um paciente que chegou caminhando, mas sentindo uma dor abdominal em uma sala de emergência. E ainda dentro da sala, durante a avaliação, ele começou a convulsionar. O médico então pediu que a esposa dele se deslocasse, né, para a recepção para a gente poder então fazer o atendimento. E em questão de minutos esse paciente começou a dessaturar, foi perdendo oxigenação, entrou em parada. Começamos a reanimação e em menos de uma hora, podemos dizer assim, um paciente que entrou caminhando junto com a acompanhante veio a falecer. E ali eu tive o primeiro impacto na minha vida de pensar, nossa, como que a vida é tão instantânea E breve. e breve. Então hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar. Então acabou que um aprendizado é justamente o fato de que a vida é muito instantânea e que a gente precisa valorizar pequenas coisas que a gente não observa, mas só o fato da gente poder respirar, comer, dormir, isso já é muito, muito mesmo. Sem dúvida, essa sua visão que vai além do material, ela advém da medicina ou da sua formação? Também da medicina e do ponto de vista espiritual. É extremamente importante a gente entender que não é só a profissão por si só. A medicina, na verdade, ela vai ensinando a gente que entre a vida e a profissão, o mais relevante não é só o que a gente tem de currículo ou de diploma ou de títulos que a gente tem, mas sim a importância da pessoa. Até porque são por meio das pessoas que a gente se conecta. Então, isso vem por meio da medicina, vem por meio também de instruções de professores que eu tive durante ainda a minha graduação e por meio da fé que eu exerço hoje enquanto cristã. Isso é extremamente importante e é o que eu sempre tento fazer. Eu digo que eu sempre tento ser instrumento de Deus dentro da minha profissão. Então, eu tento humanizá-la ao máximo possível. Muito legal. Doutora, e por que a dermatologia? Certo, a dermatologia, na verdade, ela veio a partir de um momento que eu já tinha me formado, mas era um momento complexo que eu Uhum. pensava em qual especialidade eu poderia fazer. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Cheguei a pensar em cardiologia, cheguei a pensar em fazer neurologia, porque eu dei aula de neurologia ainda durante a minha faculdade, para algumas turmas anteriores. E então eu cheguei ao momento que eu pensei, ok, eu quero fazer uma especialidade que eu consiga impactar na vida das pessoas, que eu possa transformar a vida das pessoas, que eu possa entregar resultado, uma especialidade que seja sensível, que tenha versatilidade entre atendimento, cirurgia,
procedimentos, porque eu gosto dessa dinâmica que movimenta bastante, né? Não só ficar sentada fazendo atendimento. Então, nasceu esse amor pela dermatologia a partir de uma conversa que eu tive com a minha prima, que ela falou, olha, eu conheço uma médica dermatologista, e eu comecei a estudar mais sobre o assunto, e eu fui percebendo que é uma especialidade que envolve ciência e arte. Então, tem ciência de estudo, a gente precisa estudar muito para ser médico dermatologista. A gente está falando de uma especialidade que tem mais de 3.000 doenças. E que o diagnóstico muitas vezes é clínico. Eu tenho que bater o olho e saber o diagnóstico. E também a sensibilidade do ponto de vista artístico, porque a gente trabalha na área estética. Então a gente tem que ter um senso de realidade, de naturalidade, que precisa trabalhar em conjunto. Então eu acabei me apaixonando pela especialidade e assim fiz. E essa sensibilidade, ela vai além também do olhar. Ela tem muito da escuta, Com certeza, por da conta da escuta. parte emocional, que a gente sabe que a pele grita quando a gente está com alguma questão psicológica. Gostaria que você falasse sobre esse assunto, doutora. Exatamente. Existe um capítulo de livro dentro da dermatologia que chama-se psicodermatoses, que são doenças dermatológicas que estão associadas a quadros ali psicológicos. Mas o que a gente vê é que existem doenças que o fator emocional, ele pode ser um deflagrante para a pessoa vir a desenvolver e manifestar a doença. Sim. Então vamos dar um exemplo prático, psoríase. Psoríase acomete aí uma infinidade de pessoas, né? E é uma doença de cunho genético, imunológico, que quando a pessoa está exposta a algum tipo de fator ambiental, seja uma bebida, tabagismo ou principalmente que a gente observa o estresse psicológico, a pessoa vem a manifestar a doença. Então esse exemplo, por exemplo, eu posso falar da minha mãe. Minha mãe foi bancária durante mais de 30 anos, exposta a uma pressão para bater metas constantes, e ela veio abrir o quadro de psoríase enquanto ela estava no banco. E logo depois que ela saiu do banco, o quadro de psoríase dela melhorou. Então, são inúmeros os casos que eu tenho de consultório. Eu tenho um caso, inclusive, muito interessante, que é de uma paciente que tem vitiligo, que é uma doença de cunho imunológico, de pele, que a pessoa fica com a mancha, né, branca. Mais claro. Isso, mais clara. E essa paciente vinha caminhando muito bem no tratamento dela quando, de um mês para o outro, as lesões dela pararam de melhorar e uma piorou. Então eu perguntei para ela, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela falou, doutora, eu tive que internar, fiz uma cirurgia, o meu esposo, a gente tá com um conflito familiar dentro de casa e o meu filho foi preso. Nossa, tudo ao mesmo Tudo ao tempo. mesmo tempo. Aí eu Como falei, não, costuma ser na vida das pessoas? tá justificado. Tá justificado por que que as suas lesões de pele não melhoraram e uma até chegou a piorar. Então, essa correlação entre saúde mental e pele é uma coisa muito bem estabelecida na medicina e que a gente tenta levar a importância para o paciente, sim, com certeza. Doutora, você comentou com a nossa produção, antes da gente começar a pensar em te convidar, sobre um período muito delicado, sensível da sua vida, ali em 2019, que foi um período em que você foi diagnosticada com depressão. Se me permite, Claro. você pode contar essa história e Sim. como é que foi esse momento da sua vida e principalmente como hoje ele está presente no sentido de você aplicar o que você aprendeu ali? Qual a sua visão em relação à saúde depois desse episódio na sua vida? Então, acontece que tudo começou ainda no período da minha graduação, da minha faculdade. Ainda durante a minha faculdade, eu passei por algumas dificuldades, e essas dificuldades envolviam situações de agressão física e verbal, né? Uma violência verbal e física por parte de uma pessoa em específico. Depois desses episódios, eu ainda tinha ali meus 19, 20 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma ansiedade e eu realmente não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu falava para o meu pai, eu não sabia se eu ia para a delegacia, eu não sabia conduzir. Então, a forma mais sábia que eu achei prudente foi tentar me cuidar, me preservar, mas sem compartilhar isso com meu pai, porque eu tinha medo dele me tirar da faculdade. Então, eu fui levando até que chegou o momento que ali se encerrou e esse ciclo terminou. Fiquei com uma ansiedade basal. Depois disso, quando foi em 2019, um momento da minha vida sensível, em que eu tinha alguns problemas, mas que hoje eu considero problemas pequenos diante do que eu vivo. Que eram conflitos familiares, o meu pai e a minha mãe estavam passando por um momento difícil no casamento deles, e isso acabava refletindo muito em mim.
Eu passava por um momento de conflito pessoal, queria casar, ter filhos, sonhava em viajar, sonhava em conhecer outros países. E eu também queria passar para dermatologia. Quem é médico sabe que para passar para dermatologia uma residência, a gente precisa alcançar uma nota de corte muito alta, que geralmente é acima de 80% de acerto em uma prova. Muita Muita coisa. coisa. Eu levei 2 anos para conseguir passar. Então, no primeiro ano, eu cheguei próximo e não passei. Uhum. E todo esse histórico pregresso das agressões, mais aquele meu momento de vida difícil, familiar, pessoal e profissional, estava tudo muito instável e eu ainda muito imatura, não soube trabalhar com essa carga de emoções E negativas. você não estava curada daquele episódio Não anterior estava curada, ali. apesar de eu ter perdoado no meu coração, porque, como eu Uhum. digo, perdão é uma escolha, não é um sentimento. Você escolhe perdoar e você Uhum. se livra dessa carga. Sim. Eu escolhi perdoar, mas ainda me afetava de certa forma. E com isso eu acabei começando a apresentar dificuldade para dormir, comecei a perder peso, comecei a não me cuidar mais, eu não me maquiava, eu não tinha prazer de trabalhar, eu não me vestia bem. A vida começou a não fazer mais sentido para mim. E aí foi quando um dia eu estava sozinha em casa e eu comecei a perguntar para mim mesma se a vida estava valendo a pena. Ah, eu fico meio emocionada. Aí, foi quando eu. Isso aos 27 anos. Isso, Pelas contas que eu faço, né? foi mais ou menos nessa idade. Então, foi quando eu comecei a ver que a vida já não estava valendo a pena, mesmo com tudo, mesmo tendo dinheiro, carro, roupa, dinheiro para a independência que eu queria quando eu era Uhum. jovem. Foi quando eu comecei a pensar assim: e se a minha vida, se eu não existisse mais, o que que aconteceria? Aí foi nesse momento que me deu um estalo e eu falei assim: opa, tá errado. Eu vou procurar ajuda. E aí, Uhum. quando eu procurei ajuda, eu fui diagnosticada com transtorno depressivo recorrente. Saí do meu ambiente de trabalho, a médica me tirou desse ambiente. Eu fui para casa de uma amiga em Salvador, minha amiga que hoje é oncologista, Tereza. Olha. Tanto ela quanto a família dela, o esposo, a mãe dela me acolheram e foi esse momento difícil e conturbado na minha vida que aconteceu, mas que eu digo que hoje foi essencial para que eu vivesse o meu propósito, porque, como eu digo, a dor nos torna mais sensíveis Sim. a outras pessoas, as dificuldades que as pessoas estão vivendo. Então, depois da minha dor, eu passei a conseguir enxergar nas pessoas a dor que elas sentem e assim ter compaixão de ajudá-las. Assim nasceu o meu propósito. Que Então, eu lindo. trabalhei como médica legista e como médica legista eu via mulheres vítimas de agressão física No IML no ali, IML. chegando com histórias. Então, foi nesse momento que eu falei assim: Senhor, eu entendo hoje que mesmo em meio à dor, o Senhor me concedeu um propósito de vida e que hoje eu posso impactar na vida das pessoas. Uma missão. Uma missão. Aconteceu uma situação específica aqui em São Paulo, Uhum. que eu estava na minha casa, chamei um rapaz para poder fazer um ajuste ali na minha casa, eu acho que era na pia, alguma coisa. Uhum. E quando ele chegou, ele não é brasileiro, ele é venezuelano. E aí ele viu uma Bíblia na Uhum. minha mesa e ele falou assim: olá, você é cristã? Eu falei: sim, sou cristã. E ali eu percebi que ele não estava bem. Então eu parei um pouco, conversei com ele, eu falei: senta, quer um lanche? Uhum. Vamos conversar. E foi por meio dessa conversa que ele, em poucos minutos, começou a chorar e falou para mim que ele estava ouvindo uma voz que pedia para ele se jogar do terceiro andar do prédio. Aí nesse momento eu fiquei extremamente sensibilizada e como eu já tinha passado por essa situação, falei: ok, aqui entra a minha missão de ajudá-lo. Uhum. Então conversei com ele, orientei, levei para a igreja, levei os familiares dele, a filha, fomos para a igreja, fomos lanchar no shopping e ali começou a construir uma relação de amizade, de forma que eu pudesse orientar: olha, calma, Uhum. tem solução, Tem saída. tem saída. Tem saída para Tem isso. luz, né, no fim Prescrevi do... medicamento para ele, orientei, falei de Deus para ele, e aí com isso ele melhorou e hoje o contato que a gente tem é de uma pessoa super bem-sucedida que está empreendendo Que num país legal. diferente, o que é um Sim. desafio muito grande, Coragem. e ele tá bem. O que para mim foi realmente, eu falei assim, eu pude ajudar alguém que estava passando por um momento de dificuldade. Essa é uma história maravilhosa que marca a sua trajetória, sem dúvida. Parabéns. Só essa história já diz muito sobre você, né, doutora? É,
Agora, voltando ao seu atendimento hoje. Uhum. Como é quando alguém chega ao seu consultório com uma queixa de pele ou com uma vontade de ser diferente, de estar mais bonita, mais bonito através do seu trabalho? Sim, o que eu sempre converso com os meus pacientes é que, para tentar desmistificar a ideia de que cuidar da pele é uma coisa de vaidade, é uma coisa de luxo só para quem tem condição, Que é que é caro. caro, que é uma coisa fútil. Uhum. Eu falo para o paciente, olha, cuidar da sua pele é uma linguagem silenciosa de autorrespeito. Você está se respeitando, você está construindo uma autoestima e você está se tornando autêntica, você está Olhando para valorizando a sua você. história. É a sua história que você está valorizando, porque muitas vezes a gente passa a dedicar a nossa vida a trabalho, a família, a tudo, menos se cuidar. E às Uhum. vezes um gesto pequeno de cuidado, seja de uma rotina de skincare, para melhorar uma qualidade de pele, Uhum. seja fazer um procedimento simples ali, que seja uma toxina, algum outro procedimento, não que isso seja necessário, Uhum. mas muitas vezes isso eu falo que é um instrumento para poder resgatar a autoestima da pessoa, para poder atenuar uma dor ou um sofrimento que ela esteja passando naquele momento. E tudo muda, muda a postura diante da vida e Tudo das muda. pessoas. Todo A mundo. Eu tenho um autoconfiança. paciente que tem o dia específico do cuidado. Então, eu tenho um paciente, ó, toda quarta-feira é o meu dia de cuidado. Então, é o dia Uhum. que eu vou pro salão, é o dia que eu vou na minha dermato, é o dia que eu vou cuidar da minha saúde. E isso é extremamente importante. Isso transcende a ideia de saúde. Sem dúvida. E doutora, em que momento você percebeu que era necessário empreender dentro da medicina? Porque você já contou aqui no começo que você teve várias experiências em hospital, no IML, enfim, vários lugares diferentes, Uhum. atuando como médica. Mas em que momento você sentiu que estava gritando essa necessidade de empreender? Ahn, eu percebi aos poucos, de forma gradativa, que todo médico, em algum momento, ele é convidado a empreender. Mesmo que ele seja apenas um médico plantonista, ele vai ter que abrir em algum momento um CNPJ, uma empresa, para poder gerir as finanças dele, então receber os plantões. Uhum. Mas foi principalmente depois que eu me mudei para São Paulo que eu passei a viver em um ecossistema de pessoas que estão cada vez mais buscando crescimento, melhora, evolução, que eu É. comecei a perceber a necessidade de empreender. Eu passei a entender que, na verdade, um médico ele é um vendedor de horas. Ele vende a hora do seu conhecimento em troca de um recurso financeiro. Uhum. Só que a gente entende que a gente tem 24 horas por dia e a gente não consegue passar disso. Então foi quando eu observei que o médico, ele não tem como trabalhar 24/7 para sempre na infinidade. E se a gente tem que cumprir, tem uma missão e um propósito para cumprir, e a gente quer escalar isso, não tem como ser só médico, você tem que empreender. Você tem que partir para a área do empreendedorismo. Então, assim nasceu a vontade de empreender dentro da área médica e essa necessidade de ampliar a minha missão, levar a mensagem às mais pessoas, né? Desmistificar toda essa ideia. Mas, com toda certeza, empreender é uma decisão extremamente sábia a ser tomada. E quando foi na sua vida? Praticamente quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quando eu Tá. cheguei em São Paulo, eu entendi. Eu falei, ok, vai chegar um momento que eu vou me preparar e eu vou empreender. Empreender dentro da minha área de dermatologia pode ser com o meu consultório, pode ser com uma loja física, um e-commerce, Uhum. alguma coisa que seja conectada ou até não conectada à minha especialidade. Mas quando eu empreendo, eu vejo uma possibilidade de escala em um negócio que atendendo de hora em hora eu não vou alcançar nunca. Eu Muito vou legal. potencializar o meu resultado quando eu busco empreender e eu passei a não querer vender mais hora de trabalho, porque Uhum. eu entendi que isso tinha um limite. Então, depois que eu li, por exemplo, um livro chamado Mindset, Uhum. eu descobri que o meu mindset é um mindset de crescimento. Então, hoje, para mim, eu lido com críticas de forma construtiva. Eu gosto de crescer, eu gosto de aprender todo dia uma coisa nova, diferente. Uhum. Você E está essa, aberta a e isso. essa necessidade de crescimento foi que me levou a falar, ok, vamos empreender na área, né? Gosto muito desse assunto. Entrando Uhum, nessa seara de soft skills, uhum. quais são as suas características aí que você considera mais expoentes? Quais Uhum. são as principais características que você tem como médica e empreendedora que te fazem estar aqui comigo hoje, falando sobre Ahn, isso? eu acredito que principalmente o fato de trabalhar de forma extremamente ética e transparente.
Então, hoje em dia, quando a gente fala de dermatologia, a gente fala de um mercado que movimenta milhões e bilhões, um mercado avassalador, que cada vez mais muitos profissionais entram na área e muita gente entra com aquele desejo, aquela ganância de tornar isso algo só como uma mercadoria. Uhum. Então eu Só pelo percebo, só dinheiro. pelo dinheiro. Então eu percebo que eu me conecto muito com os meus pacientes quando eles veem em mim uma atitude ética, transparente, uma responsabilidade social que eu Uhum. tenho com todos os meus pacientes. Quando eu trato eles de forma extremamente personalizada, eu dou atenção a cada um, independente de condição econômica, de onde vem, todos são tratados de forma similar, todos são tratados com muito carinho. Principalmente o fato de ter princípios. Eu, enquanto cristã, tenho princípios e os meus princípios, como eu digo, eles não são negociáveis. Legal. Isso me faz transmitir uma segurança, uma confiança e autoridade para o meu paciente que faz ele gerar uma conexão comigo, e isso eu acho que é o principal diferencial. É tratar cada pessoa na sua individualidade, respeitando os seus desejos. Então, o paciente que chega para mim, eu não vou impor para ele o que eu quero. Eu vou entender o desejo dele, o que ele tem de dor. Enquanto especialista, eu vou colocar na mesa para ele quais as opções que ele tem e junto com ele nós vamos decidir qual que é a melhor alternativa para aquele momento, respeitando o quanto ele quer investir, respeitando o desejo dele de melhorar, mudar ou não, respeitando o momento de vida, porque nem todo mundo está no momento de vida que ele quer investir mais ou menos, Ou não pode? ou não pode. Então, essa forma ética e transparente, eu acho que é o principal diferencial. Afinal, a gente está falando de vidas e não de comércio puramente. Exatamente. Claro que existe o comércio Sim, em cima sim. disso, mas perfeito. Agora, o que te tira do sério Uhum, como médica, como uhum, profissional, com uma trajetória tão bonita, quando você olha ali na rede social pessoas, ou médicos ou não, pessoas dentro da estética, uhum, vendendo produtos desnecessários ou tratamentos que não dão certo, que são uma falácia? uhum. Eu vou falar assim, me tirava mais do sério. Hoje não me tira tanto, porque eu tive que trabalhar com isso. Foi justamente ver, e quem é médico vai entender o que eu tô falando. Ver que, mesmo após dedicar tanto tempo à minha carreira, eu saí da minha casa com 15 anos de idade. Novinha. Eu nem sei mais, assim, identificar um feriado. O feriado acontece e eu não tô vendo ele acontecer. Um dia de aniversário, eu dediquei muito à minha especialidade e o que me chateava é ver que ainda existem pessoas que associam a autoridade, ao conhecimento da especialidade, a outras pessoas que, por exemplo, simplesmente se posicionam. Vamos convir que hoje em dia, dentro da dermatologia, tem muito profissional que virou outdoor de marca de luxo. Então Uhum. as pessoas começam a confundir esse profissional com quem estudou e se qualificou. Sim. Eu entendo que o posicionamento é extremamente importante, eu levo isso extremamente em consideração, mas eu me chateava muito quando o profissional ele confundia, porque tem gente que vira para mim e me pergunta: você faz botox? Aí eu, oi? Eu até comecei a me questionar. Eu falei assim, mas gente, eu sou especialista nisso. Foi eu que dediquei a minha vida estudando nisso. Eu fiz a minha especialidade, eu fiz o meu título de especialista exatamente na área. Então, o que me chateava é justamente o fato das pessoas confundirem Uhum. quem é o verdadeiro especialista que está ali trabalhando na área. E eu ficar parecendo como uma pessoa que não detém o conhecimento, enquanto outras pessoas que não estudaram, não seguiram a mesma trajetória, ganham o título, sabe? Mas eu percebi que aos poucos também é uma falha nossa enquanto médico de posicionamento. Então, por isso eu Certo. quero cada vez mais me posicionar para que as pessoas entendam que quem está falando é quem estudou e quem tem o título do que faz. Se posicionando como médica, criando a sua marca. Exatamente. E você fala muito sobre minimalismo inteligente. O que é Uhum. isso, doutora Natane? Certo, é um assunto que eu gosto bastante. Hoje em dia a gente fala muito em harmonização facial, né? Então, vai ser ali alguns procedimentos que o profissional vai fazer, principalmente com preenchedores de ácido hialurônico, para poder deixar a pessoa harmonizada, né? Mais Padronizada. jovem. Mais jovem, talvez ali padronizada. Muita gente vê assim. Uhum. Quando eu falo em minimalismo, eu falo para o meu paciente que o médico ele é parecido com um gerente de banco.
O gerente de banco, ele vai gerenciar a sua conta, os seus investimentos e vai te direcionar para onde é melhor aplicá-los. Tira daqui, coloca aqui, porque aqui vai render mais. Certo. O dermatologista, ele é um gerenciador do seu processo de envelhecimento. Então, o dermatologista, ele vai te examinar, ele vai fazer a sua avaliação, o seu diagnóstico, e baseado no seu diagnóstico, ele vai identificar o que você está apresentando deste processo de envelhecimento que está entregando a sua idade, e assim ele vai te propor uma estratégia de tratamento fazendo o mínimo necessário para você ter melhora. Então, não é você fazer muitos procedimentos de forma padronizar. Certo. Fazer, sei lá, vou fazer 20 ml de preenchedor de ácido hialurônico. Não. Eu vou identificar os pontos que você está envelhecendo e eu vou te tratar de forma muito sutil e pontual para que seja preservada a sua naturalidade. Você faça um investimento inteligente, ou seja, você não gaste dinheiro de qualquer forma, você invista. O dinheiro não foi feito para ser gastado, ele foi feito para ser investido dentro da dermato. E assim você alcance um resultado otimizado ao longo do tempo. E autêntico. E autêntico. Por exemplo, ontem eu fiz procedimento, mas eu tô aqui falando no podcast. Então ontem eu fiz Não diria, bioestimulador, doutora. ontem eu fiz preenchedor de ácido hialurônico, fiz mento, fiz malá, fiz suco, ontem eu fiz vários procedimentos. Mas como eu cheguei na farmácia, a pessoa falou, nossa, você fez? Falei, não, fiz. Mas é justamente essa a ideia, é preservar a naturalidade, tratar de forma estratégica, entendendo o processo de envelhecimento, sem exagerar, sem pesar, sem padronizar. E tem como transformar um rosto também de uma maneira muito sutil. Com certeza. Tem. Entendendo qual a necessidade de cada paciente, literalmente fazendo um estudo do caso, porque você precisa estudar o que está acontecendo ali com o paciente. Não é só tratar o sintoma, mas a causa. Digamos assim, o paciente chega no hospital com febre, ele vai tomar dipirona, mas a dipirona não vai tratar a causa da febre, tem que identificar, é uma pneumonia, é um abdômen agudo, é uma infecção de pele, você tem que identificar a causa. Na dermatologia a mesma coisa, o paciente chega, eu quero tratar meu bigode chinês. Ok, você vai chegar aqui e fazer um procedimento no bigode? Não, você vai tentar identificar a causa da formação do bigode chinês. É uma causa estrutural? O paciente está perdendo compartimentos de gordura? Ele está ficando com os ligamentos dele mais frouxinho? É a qualidade de pele? É reabsorção óssea? Então, baseado no diagnóstico, a gente vai disponibilizar o tratamento. É reabsorção óssea, então vamos fazer um preenchimento supraperiostal. O paciente tem um compartimento de gordura que ele deslocou, então vamos passar um fio. O paciente perdeu a gordura dele, então aí já entra a técnica de nanofat, microfat, enfim, que vai tirar a gordurinha, por exemplo, do abdômen e colocar no rosto. Uau. Então tem cada estratégia elaborada de acordo com o diagnóstico que é feito no paciente. Como você lida com aquele paciente que é sabichão ou sabichona, que já chega, deu Google, já leu várias informações sobre isso na internet e que quer fazer aquele procedimento? Quando ele não é indicado, como é que você convence aquela pessoa? Olha, geralmente eu procuro sempre ouvir muito. Então eu escuto ele falar até ele cansar. Depois eu tento conversar com ele, fazê-lo compreender de que nem sempre aquilo que ele quer é o que vai entregar o resultado que ele deseja. E mostrando para ele que quem está detendo o conhecimento sou eu tento conversar e ganhar a confiança dele. Primeiro, meu foco é em ganhar confiança e depois eu oriento se ele deve ou não fazer. Já aconteceu casos da paciente vir fazer 1 ml de preenchedor no lábio. Eu falei, olha, tá bonito, ok, parou. Passou um tempo, eu quero de novo. Aí eu avaliei, ok, coloquei a 2ª ml. Passou mais um tempo, eu quero o terceiro. Eu falei, não vou colocar. Mas o meu paciente que confia no meu trabalho, ele respeita o meu não. O paciente que ele não se identifica com o meu perfil de trabalho natural, que ele quer usar a estética como uma ferramenta para aparecer, para mostrar que ele pode, que ele está ali investindo nele, que é um status social, fazer muito procedimento, ele está investindo muito nele. Esse paciente, ele não entende o meu perfil de trabalho, ele não respeita o meu não e ele acaba não continuando o tratamento comigo. Mas eu entendo isso como uma coisa, do meu ponto de vista, positivo, porque eu sei que é o paciente que vai dar problema.
É o paciente que vai complicar, que vai me dar dor de cabeça. Então eu entendo que nem toda pessoa foi feita para ser meu paciente. E que E joga tá tudo bem. contra a sua assinatura também Joga como contra a minha médica. assinatura. Eu não quero que ninguém olhe para o meu paciente e saiba Quem que fez quem isso? fez isso e associe o meu nome a uma coisa que não ficou legal. Isso é Não super é isso. importante, ter um limite ético e se posicionar também Exatamente. como médica, como profissional, como empreendedora, principalmente. E baseada, nesses princípios, nesses valores, você criou uma marca. Gostaria que você falasse o nome da sua marca e onde você quer chegar com ela. Bom, na verdade, o nome da minha marca é Casaderme. A minha marca, ela nasceu com um objetivo e um propósito de unir a ciência dermatológica com valores humanos e espirituais. Começou a surgir um conflito na minha cabeça de, gente, enquanto cristã, eu não sou a favor da vaidade, eu não sou a favor do excesso. Eu tenho a Bíblia como um manual de vida. Agora, como que eu levo em consideração e pratico tento praticar o que está ali na Bíblia e eu trabalho numa profissão que é puramente vaidade? Não pode ser E isso. que leva a caminhos também E caminhos que tortuosos. conflitam. Então, você entende que conflita os meus princípios cristãos com a minha prática de trabalho associado à futilidade, associado a quem quer simplesmente aparecer, e ao mesmo tempo eu penso, e as pessoas que estão passando por dificuldade na vida? Porque na minha cabeça é estranho eu aparecer nas redes sociais sempre falando de pele, 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 enquanto tem tanta gente passando dificuldade. Enquanto o mundo está caindo, está desmoronando, crise econômica, crise política, é incongruente essa informação. Então aí eu comecei a desenvolver o conceito da minha marca, o que levou dias, meses, investindo nisso, até eu chegar em um conceito de dermatologia com propósito. E o meu propósito é justamente fazer com que as pessoas desmistifiquem essa ideia de futilidade. Entender que a estética, na verdade, ela é uma ferramenta para proporcionar confiança, Força. para proporcionar força. Ela é uma ferramenta para atenuar sofrimento de quem está passando por dificuldade. E ela é uma ferramenta de proporcionar bem-estar. Sim. Ela acaba se tornando uma peça fundamental em uma engrenagem de saúde integral. E é baseado neste conceito que eu quero falar. Não Isso é só muito beleza. lindo. Sim. Não é. E não à toa, muitas vezes quem procura um médico dermatologista está em momentos da vida muito difíceis, né? Um divórcio, uma perda na família, um problema emocional, uma depressão, verdade? Sim. Eu tô lendo um livro agora que ele traz uma menção que é: a dor sempre vai existir, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É você que escolhe se você quer sofrer. Dor, todo mundo vai ter um dia na vida, todo mundo vai passar dificuldade e vai ser essa dificuldade que vai te levar ao teu objetivo. Vai ser ela que vai construir o teu caminho, o teu processo. É importante passar dificuldade, mas a forma se você vai escolher ou não sofrer é uma opção sua. Então, aí entra a dermatologia justamente para poder ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de sofrimento, porque, convenhamos, todo mundo está passando dificuldade. Quem não passa dificuldade é como um ditado que fala: quem nasce grande é filhote de baleia, só. Então, todo mundo nasce e começa ali caminhando, galgando, né, um passo após o outro, passando dificuldade. E a dermatologia, ela entra para ajudar outras pessoas, para poder multiplicar o bem-estar. Para abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. É um conceito de saúde que não é só ausência de doença. Saúde, ela é física, ela é social, ela é mental, ela é emocional, ela é familiar. Então, é um conceito muito amplo que a dermatologia consegue entrar para ajudar, e é esse o objetivo. É um lindo propósito, parabéns. Eu enxergo muita luz, enxergo muito sucesso com a sua marca. E gostaria que você me contasse, além de 2019, desse seu episódio de depressão, qual foi o momento mais difícil da sua carreira até aqui? Ou da sua trajetória empreendedora? Bom, um dos momentos mais difíceis aconteceram ainda aqui em São Paulo, depois desse episódio de depressão.
Uma coisa que eu compartilhava com a minha médica psiquiatra, que é maravilhosa, ela me perguntava assim, qual que é o seu maior medo? Aí eu falava assim, meu maior medo hoje é enfrentar uma nova crise, como a de 2019, e eu não sei como eu vou lidar com essa crise. Ela disse pra mim assim, você não precisa ter medo, porque você já aprendeu a como lidar com ela. E quando eu vim morar em São Paulo, eu passei por uma dificuldade gigantesca. Em São Paulo, eu ganhei 15 quilos. Eu tô abrindo aqui a primeira vez que eu falo ao vivo isso. Só o meu esposo sabe. Eu ganhei 15 quilos morando aqui em São Paulo. Ansiedade. Por ansiedade. E eu descontava essa ansiedade em me alimentando, comendo alimentos doces. Eu descontava no alimento porque eu trabalhava. Eu já cheguei a ter 7 empregos. Viajar 4 vezes por mês. 7 empregos? 7 empregos. Como dava tempo? Não sei como. Hoje eu olho para trás, eu não sei como eu consegui. Mas eu já cheguei a ter 7 empregos ainda aqui em São Paulo. Nossa. Então, o maior momento de dificuldade depois de 2019 foi o que eu enfrentei aqui em São Paulo. E aquilo que a minha psiquiatra disse lá atrás, você vai aprender a lidar com a dificuldade. Realmente, eu tive muito mais motivos para desencadear uma nova crise de depressão e eu não entrei em depressão. Eu fiquei bem, passei dificuldade, obviamente, né? Mas eu consegui superar esses momentos e esses momentos me fortaleceram para continuar construindo a minha trajetória. Então, aqui em São Paulo, muitos empregos, trânsito intenso, dificuldade financeira, posso falar sim, dificuldade financeira. Meu esposo sabe muito bem disso, ele compartilhou comigo todas as dificuldades. Dentro da área da dermatologia, a gente precisa fazer um investimento muito alto. Então, a gente tem investimento ali de cursos de 20 mil reais, 30, 50. Eu já cheguei a ver curso de 100 mil reais um dia de aula. E para quem gosta muito de estudar e gosta de investir, fica assim, oi, como é que eu faço? Eu quero fazer esse negócio, mas tem que investir muito. Então, a maior dificuldade realmente foi aqui em São Paulo, porque eu falo, São Paulo é assim, ou você nada ou você afoga. Ou você aprende a trabalhar, você aprende a crescer, na dor, na raiva, do jeito que for, ou você não vai aguentar. Pela disciplina, disciplina, ou na força do ódio, quando a gente chega na academia depois de um dia de trabalho, não, tô aqui porque eu quero, tem que ter muita determinação. Exatamente. Quando eu morava em Belém, que eu fazia residência de dermatologia, eu tinha um personal, que é o meu professor Clodoaldo, ele mora no meu coração. Eu descobri agora que ele não era só um treinador, ele era um psicólogo. Porque eu saía, às vezes, da residência super estressada, cansada, e eu ia pro meu treino de kickbox. E ele te ouvia. E ele me ouvia. Então, às vezes, eu só ia pra chorar. Eu só ia pra chorar. Ele, bora, levanta. Aí ele me chama de casca de ferida, né? Levanta a casca de ferida, bora. Uma dermatologista casca de ferida. Casca de ferida, ele me chamava. Então, assim, o saco tinha até nome, tá? Tinha nome. Muito bom. Então, ali eu tinha uma válvula de escape pro meu estresse. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha essa válvula. A válvula virou a comida. A comida. Mas também em São Paulo é difícil fazer dieta. Vamos... É difícil. É difícil. Restaurante bom. É muito difícil. Mas eu digo que foi um capítulo muito difícil, mas um capítulo necessário. Meu esposo fala, todo mundo um dia merecia morar em São Paulo. E foi aí que você teve o start para empreender também. Foi aí que foi a maior curva de aprendizado. Então, assim, minha vida veio dos 15 anos, foi subindo uma trajetória quase que linear. Quando eu cheguei em São Paulo, de muito estudo. E quando eu cheguei em São Paulo, ela deu um salto gigantesco. Porque aqui eu tive contato com profissionais gigantescos. Então, dermatologistas de renome, professores, autores de livro, congresso. Eu tive grandes oportunidades aqui em São Paulo de estar em contato com os melhores do Brasil. E aí isso me fez sonhar mais alto e falar, opa, é possível, nada é impossível. E aí foi isso que me fez continuar. Muito bom. E vale a pena empreender na medicina, doutora? Com toda certeza, com toda certeza. A área médica, como eu estava falando, não é fácil, exige dedicação, exige uma disponibilidade muito grande. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com os limites. É importante ter limite. O limite também faz parte da atuação do médico, entender que tem um momento de descanso, tem um momento para ele viver a família dele, mas com toda certeza vale a pena. Eu tenho total certeza e convicção que o futuro da medicina envolve empreender. O médico que hoje em dia formar apenas para atuar na frente do plantão, fazendo plantãozinho ali, fazendo atendimento, esquece. Eu acabei de dar uma aula numa universidade aqui em São Paulo, para uma liga de dermatologia, falando sobre demografia médica. Até 2035 nós teremos mais de 1 milhão de médicos no mercado de trabalho. Muitos médicos, então, muitas faculdades de medicina. O médico que não se movimentar e não enxergar
a perspectiva a longo prazo dos próximos anos, o que vai acontecer, talvez não tenha um bom resultado. Tem que ter um Tem diferencial que e ter um um plano. diferencial, e o diferencial é empreender. Eu tenho um primo que está fazendo faculdade de medicina hoje e eu não tive essa orientação. Então, hoje eu oriento ele, eu ensino tudo o que ninguém me disse, eu passo conhecimento para ele e falo, faça o que eu estou te falando, porque é a perspectiva de quem já está na tua frente do que você pode fazer para sair na frente. Então, para sair na frente, tem que empreender. Isso é fato. Excelente. Você não me respondeu. Uhum. Aonde você quer chegar com a sua marca? E eu fiquei muito curiosa sobre essa intersecção entre saúde e espiritualidade. Acredito piamente nisso, mas eu gostaria de ouvir de você, que está aí Uhum. na pista, sujando a sola do sapato, com a sua experiência. Onde Uhum. você quer chegar? Em relação à minha marca, eu tenho projetos, né? Obviamente, todos esses projetos, eles não saem do papel antes de orar, consagrar a Deus e falar, Senhor, o Senhor que é o Deus do impossível, é o Senhor que direciona o meu projeto. Então, ele não vai para frente se Deus não permitir. Então, sim, tem alguns projetos. Esses projetos, eles não vão acontecer apenas do ponto de vista físico. Então, não é só ter um consultório físico e sair expandindo o consultório. O meu projeto, ele parte, sim, para a parte virtual, infoproduto, enfim, eu tenho um projeto de expandir a minha marca para a parte virtual. Certo. Esse projeto ainda está sendo construído, ainda está passando por um processo de amadurecimento, mas o que eu quero é como Flávio Augusto ensina. Eu quero alcançar margem, escala e eu quero fazer meu negócio decolar. Então, a princípio, a gente está construindo tudo isso, mas esse crescimento vai ser principalmente para a parte virtual. Então, a gente tem projetos aí audaciosos para tentar alcançar o máximo possível de pessoas e que eu acredito que vão acontecer sim, só ainda está passando por um processo de construção. Para além da clínica. Para além da clínica, muito além da clínica. A clínica é só o começo. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Hoje, só para o nosso público, nossa audiência entender, você está baseada em Belém, Em Marabá. em Marabá, Marabá. em Marabá. E quem são os seus pacientes hoje? Olha, O perfil. Tá. Na verdade, eu tenho um perfil de paciente para todos os lugares, mas principalmente para o público empreendedor, autônomo, um público extremamente consciente, tanto homens quanto mulheres. Então, homens de meia idade, 40, 50, 60 anos, que querem se cuidar, se Importantíssimo. preservar. Não Então, é eu tenho só a atendido, gente. não, eu tenho atendido muito homem, advogado, tenho paciente em Belém, tenho paciente fora do Brasil, tenho paciente nos Estados Unidos, Portugal, aqui em São Paulo. Então, o meu público é principalmente um público mais empreendedor, autônomo, um público que tem o conhecimento mínimo do que a especialidade pode proporcionar. Atendo muito médico, muitos profissionais médicos eu atendo, e tô começando a atender agora, lá no estado onde eu tô morando, o público que vem da zona rural. Que legal. Então, é um público que está muito exposto à radiação solar. Então, é um Pele público, machucada, a pele muito judiada. lesionada, começa a desenvolver câncer de pele. E é um público que também está me procurando muito para poder fazer blefaroplastia, a cirurgia que eu mais gosto de fazer. É o seu carro-chefe É o meu na cargo-chefe, cirurgia. exatamente. São a cirurgia para tirar o excesso de pele ao redor dos olhos. Então, o meu público é principalmente esse. Feminino, masculino, empreendedor, autônomo, médico, advogado, engenheiro, dono de clínica, empresa, público da zona rural também. Agora, em relação a ir para essa parte virtual, né, infoproduto, para resumir, o cerne ali do que eu vou fazer ainda está sendo construído. Sim. Mas é principalmente para a parte virtual para poder conseguir escalar. E doutora Nathani, eu te fiz essa pergunta justamente para entender que legado você quer deixar. Como você quer ser lembrada pelas pessoas, como profissional, como empreendedora? Olha, eu quero ser lembrada pelas pessoas, sendo bem honesta, não como a melhor. Não como a melhor tecnicamente, mas como a pessoa que conseguiu transparecer a essência de Deus no trabalho. Então, eu quero que as pessoas me conheçam como um instrumento de Deus no meu trabalho para ajudar outras pessoas. Pelos meus pacientes eu oro, pelos meus pacientes eu jejuo, pelos meus pacientes eu consagro a Deus a melhora clínica deles. Então, é um ambiente em que eu tô
literalmente entregando a vida de cada um deles para Deus. É um momento que eu tenho de falar da palavra de Deus para essas pessoas e de conseguir transmitir a mensagem do Senhor, que tudo tem uma ligação. Saúde emocional, espiritual, física, e isso é o que me faz feliz. Então, o legado que eu quero deixar é que as pessoas não me enxerguem como a melhor profissional do mercado, a que mais usa roupa de marca, ou a que tem a maior clínica do Brasil, e sim a que mais conseguiu agir de forma a mudar a vida das pessoas, transformar e levar a mensagem de Deus por meio do meu trabalho. Tocar a alma da Tocar a pessoa. alma da pessoa. Fiquei Assim que eu curiosa, antes da cirurgia, como é que é o ritual espiritual que você aplica? Todos os meus pacientes que vão para cirurgia eu oro sempre, não na frente do paciente, né? Porque eu também não gosto de, não apareço na câmera orando, mas ainda desde a minha casa, na noite anterior, eu consagro tudo o que eu faço a Deus. Então, antes da cirurgia, eu sempre oro pelos meus pacientes, faço jejum. Neste exato momento, compartilhando, eu estou fazendo um período de jejum não por um paciente, mas por um pastor amigo nosso que está internado na UTI em Brasília com um câncer cerebral. Nossa. E então, assim, o ritual é todos eles eu entrego na presença do Senhor, porque se não for por Deus, a gente vive uma batalha espiritual muito grande. Quando a pessoa se torna cristã, ela está sendo convidada a entrar em uma batalha espiritual, luz e trevas. Então, não é só esse mundo físico, existe um mundo espiritual em paralelo. E quanto mais você está trabalhando na obra de Deus, mais o inimigo se levanta para tentar te derrubar. Eu te falo isso porque meu esposo também é médico, cardiologista, ritmologista. Na minha opinião, ele é o melhor do Brasil no que ele faz. Eu confio extremamente no trabalho dele. Ele tem empresa com outro sócio também cardiologista, muito bem formado. E a gente tem dificuldades na nossa empresa em relação a avançar, mas a gente percebe que é uma coisa que está aquém do nível físico, é espiritual. Quando a gente começa a levantar clamor, jejum, oração, as coisas começam a andar. Nossa, até arrepiei. Exatamente. Então não é brincadeira, é uma coisa extremamente profunda e 24 horas por dia existe um adversário que é estrategista e ele está te observando 24 horas por dia para te atacar, para te apontar o teu erro e para te entregar. Eu digo que ele é o pai da estratégia, é o pai da mentira, veio para matar, roubar e destruir. Então, eu não posso deixar com que todo o meu propósito de vida, porque se eu tô viva, foi porque eu tenho certeza que Deus me resgatou daquele momento de dificuldade. Então, eu tenho um propósito para cumprir e eu vou cumprir ele a qualquer custo. E é isso. Ai, é muito lindo, meu Deus. Isso se aplica a tudo, né, doutora? Tudo. Quero que você deixe uma mensagem para quem está com medo de empreender na medicina, para quem está começando. O que você diz para esses jovens médicos? Olha, apenas comecem. Não esperem tudo estar dando certo, não espere acontecer e ter o melhor cenário para começar. Apenas comece. Comece da forma que for possível, sendo você sozinho, sendo você apenas com uma secretária. Não tenha medo de começar. Uma mensagem que eu vi há poucos dias e que aquilo penetrou na minha cabeça é o seguinte: use o seu emprego para financiar o seu negócio e depois use o seu negócio para financiar a sua liberdade. Então entenda que é necessário sair da roda dos ratos. Você não precisa fazer exatamente aquilo que todo mundo quer que você faça. Faça aquilo que dá resultado, aquilo que está alinhado à sua missão e seu propósito, sem medo, sem enxergar para o lado. Foco no resultado e continua. Não olha para o lado. Segredo do sucesso para ser feliz ali. Entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus conduzir. Muito lindo. É isso. Doutora, deixa suas redes sociais, por favor, antes de ir embora. Claro. No meu Instagram tá Dermato Natane Marreiros. Lá no meu Instagram também tá aberto agora o Instagram da clínica, né, da Casa Derme, que a gente começou a trabalhar agora. Também tem site na internet, então tá lá, dermatologista Natane Marreiros, consegue encontrar o meu site. E por lá também a gente está começando a divulgar em outras plataformas e crescendo devagarzinho. Doutora,
professora. É um prazer enorme te Um conhecer. prazer, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Foi uma aula aqui, né? Sempre que eu entrevisto médicos aqui no Viver e Empreender TV, podcast, eu tenho vontade de estudar sobre medicina. Você com certeza marcou esse programa. Muito obrigada mesmo pela sua Imagina, presença, tá eu que bom? agradeço a oportunidade. Nathane Marreiros é o nome dela, ela que é dermatologista, empreendedora, tem uma mensagem linda para você. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau!